Salve, salve galera, Gustavo pelo Esporte aqui na área. Nesse domingo, dia 24 de maio, lá no ginásio da APCF, fui gravar alguns lances do jogo entre CEUB e UDF pelos Jogos Universitários de Futsal Masculino, beleza? Esse aí é o time do CEUB de rosa com preto e do outro lado tinha a UDF que estava toda de branco, beleza? Vocês vão ficar com alguns lances do primeiro tempo desse jogo. Vambora! Acerta aí, rapaziada. Bora,